Olá, pessoal. Vamos então agora começar aí o assunto de derivadas parciais, tá? Eh, Este assunto, a gente vai usar bastante coisa, bastante regra de derivação, do que a gente já usava para funções de uma variável. Então eu vou fazer aqui a definição e vou fazer um comparativo do que acontecia com função de uma variável e agora o que acontece de diferente quando a gente fala em derivada, por que a gente fala em derivada parcial e não em derivada para funções de duas ou mais variáveis, tá? Então, para relembrar um pouquinho, ó, quando a gente estava lá com uma função de uma variável, o que a derivada significava do ponto de vista geométrico, né? Para definir essa derivada, a gente fazia o seguinte: pegava uma função, fixava ali um ponto x e um ponto x mais ΔX, ou seja, um ponto inicial e mais uma variação ΔX, né, no eixo x. Consequentemente, isso te dava uma variação no eixo y através da função. Traçava-se a reta secante S por aqueles dois pontos na função e fazia este ΔX aqui, este tamanho, tender a zero, ou seja, este ponto aqui tender ao x e fazia a divisão ali do f de x mais ΔX menos f de x por ΔX, calculava-se o limite, e aí isso ia fazendo com que esta reta secante ia variando aqui até chegar numa reta limite, digamos assim, né? Que é a nossa reta tangente, e exatamente a derivada, quando existia, significava, do ponto de vista geométrico, o coeficiente angular da reta tangente aqui. Não é isso? Isto era o significado geométrico, ou é o significado geométrico, para a derivada de uma função num ponto para funções de uma variável. Ok? Beleza. Aqui, para funções de várias variáveis, a ideia é a mesma. Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma variável para ser a nossa função em relação àquela variável, por isso que vai aparecer derivada parcial, porque é em relação a uma determinada variável da função, e vai deixar todas as outras variáveis constantes. Então a gente fixa uma e varia fixa as outras e varia uma só. Consequentemente, a gente tem uma derivada parcial, ok? Como a gente vai estar fixando as outras variáveis e deixando só uma variar, quando a gente for calcular as derivadas parciais usando regras, a gente vai poder usar todas as regras de derivação que a gente já viu em cálculo 1, ou seja, para funções de uma variável. Ok? Então vamos lá. Qual que é a definição, então, a derivada em relação a x? Ó? A gente vai denotar assim, tá? Esse símbolo aqui a gente chama de delrom. Então, delrom f, delrom x, num ponto x0, y0, isso é definido assim, ó, limite. Eu não estou derivando em relação a x, então é ΔX tendendo a zero, f x0 mais ΔX, o y0 fica parado, menos a f do ponto, dividido por aquele ΔX que está variando. Tá? Observe que é bem parecido a definição em relação à função de uma variável. É claro que aqui aparecem duas variáveis, mas ó, quem está variando aqui no limite? Só o ΔX. Tá? Como eu estou derivando em relação a x, então aqui eu vou chamar de derivada parcial em relação a x este limite. E a mesma coisa daí vai valer para a derivada em relação a y. Tá? Aqui a gente está com uma função de duas variáveis. Se tivesse mais variáveis, a definição é a mesma, a ideia é a mesma. Aqui, então, vai ficar ΔY tendendo a zero. F, agora o x está parado, então é o x0 parado. Y0 mais ΔY, que a variação é no eixo y, menos a f do ponto sobre ΔY. Se esse limite existir e for um número finito, a gente diz que este valor é o resultado, então, da derivada da função no ponto x0 e y0 em relação a y. Mesma coisa vale para o x, tá? Para a derivada em relação a x. Este limite tem que existir e ser um número finito, ok? Claro que dá para definir aqui usando aquela outra notação, tá? Aqui, ó, com x tendendo a x0, e aí aqui aparece x
y0, x0, y0. Ou seja, eu estou trocando este ΔX aqui, ó, por x menos x0. Tá? Mas eu gosto mais de usar essa notação. Vou usar sempre essa notação, porque a gente sabe relacionar aqui, ó, a derivada em relação a x. Então, aqui aparece ΔX. E falou em derivada parcial, como era em derivada, sempre ΔX ou ΔY, né? Tendendo a zero. Então, daí não tem a confusão com a definição de continuidade. Ok? Então, eu vou usar sempre esta notação aqui. Bom, aqui também tem a derivada em relação a y, a definição, como eu coloquei aqui do lado, tá? Com as duas notações, também vou usar sempre esta. E dito isso, a definição, né? Qual é a interpretação geométrica, então, dessa definição? Porque para a função de uma variável, a gente sabia que a derivada significava o coeficiente angular de uma reta tangente. E aqui, será que a definição tem essa interpretação geométrica também? Para funções de duas variáveis, sim, a gente tem essa interpretação geométrica e ela é parecida com função de uma variável. Porque pensa no seguinte, ó, vamos supor que eu tenho uma função aqui de duas variáveis. Então, eu consigo fazer o gráfico dela, tá? Por isso, eu digo que tem a interpretação geométrica para derivadas parciais para funções de duas variáveis. Aí, então, vamos supor que eu tenho o gráfico dela aqui. Aqui está o gráfico. Aqui está o eixo Z. Eixo X e eixo Y. Tá? Aí eu vou pegar aqui, então, no plano XY, um ponto lá para eu entender qual que era. Aqui, então, é um Y0, um ponto X0, e aqui no gráfico vem a imagem deste ponto. Beleza? Ok, aqui está a imagem, então, que é a F do X0, Y0. Quando eu faço isto aqui, ó, a gente não fixa Y0? Então, se eu estou fixando Y0, a minha variação é só no eixo X. Então, considera uma reta aqui, ó. Essa reta aqui é a y igual a y0, que está fixado. Quando eu subo essa reta aqui, eu gero uma curva aqui no gráfico. Gerei uma curva aqui no gráfico. Se eu gerei uma curva aqui no gráfico, eu estou calculando o coeficiente angular desta reta tangente aqui, ó, em relação a essa curva que eu criei. Que curva aqui que é essa, ó, no gráfico? Esta curva aqui é a curva f, ó, x, y0. E o x está variando, o y0 está parado. Então, eu tenho aqui o ponto. Aqui é o ponto f de x0, y0, né? F de x0, y0. Então, eu tenho esta reta tangente a esta curva e ele tem um ângulo com a horizontal aqui, ó, um ângulo alfa. Então, a tangente deste ângulo, que é a inclinação desta reta, é exatamente então, a interpretação que eu tenho para a derivada parcial. Aqui acho que fica mais fácil ó, de ver. Então, eu tenho aqui a curva que eu criei, o ponto que eu estava estudando, cria-se essa curva, tenho a reta tangente, que tangencia essa curva passando por aquele ponto, e aí, consequentemente, eu tenho a inclinação desta reta como sendo exatamente a derivada parcial. Se fosse em relação a y, a ideia é a mesma, tá? Em relação a y, eu teria aqui ó, esta retinha, consequentemente, eu estaria criando uma outra curva aqui, e eu teria uma outra reta tangente aqui, ó. E aí eu tenho, então, este ângulo aqui com a horizontal novamente, ok? Tenho este ângulo aqui, chamado de beta, com a horizontal, e a tangente do ângulo beta é exatamente a derivada parcial, é em relação a y no ponto x0, y0. Tá?
Então, essa reta aqui é a reta x igual a x0. Então, aqui, ó, coeficiente angular de uma reta tangente, coeficiente angular de outra reta tangente. Então, em ambos os casos, eu tenho a interpretação geométrica e ela é também o coeficiente angular de alguma reta tangente, a derivada parcial, tá? Aqui nos slides tem aí, ó, o desenho, quando eu estou falando aí também do y, ó. Então, eu tenho aí, em ambos os casos, a interpretação geométrica. Bom, vamos fazer um exemplo. Dados o paraboloide z igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e o plano y igual a 2, a interseção entre o plano e o paraboloide é a curva z igual a 12 menos x quadrado. Ou seja, só estou fazendo y igual a 2 aqui nesta função. Calcular a inclinação da reta tangente a esta curva no ponto P, coordenadas 1, 2 e 11. Bom, quem é que está constante no meu problema? Não é o y? Estou dizendo que o y é 2. A função que aparece, ó, não vira uma função só de x? Ou seja, eu estou com a função f de x2. E eu quero fazer o quê? Essa função f de x2, que é aquela z ali, ó, é 12 menos x ao quadrado. E o que eu quero fazer? Eu quero calcular a derivada da função f em relação a quem está variando, porque o y é que está constante. Em que ponto? 1, 2. Aqui é o x0 e aqui é o y0. Então, a definição é limite Δx tendendo a zero, f do ponto, o x vale 1, mais o Δx, porque é a derivada em relação a x, menos o 2, vírgula 2, menos a f do 1, 2, sobre Δx. Limite Δx tendendo a zero. Observe que aqui eu nem preciso fazer conta de quanto vale a f de 1, 2, porque ele já deu o ponto todo, ó, as três coordenadas do ponto. Então, a f de 1, 2 vale 11. Não sabe quanto vale? Joga o 1, 2 aqui. Ou joga o 1 aqui, ó, que aqui já está o y igual a 2. Aí é fácil de encontrar, tá? Aqui eu preciso jogar isso aqui dentro da função, ó. 1 mais Δx eu tenho que jogar aqui, ó. Então, vai ficar lá 16 menos 1 mais Δx ao quadrado, que é o x, menos o 2 ao quadrado, que é 4. Por isso que vira esse 12 aqui, ó, menos 11 sobre Δx. E aí é calcular o limite. Este limite é Δx tendendo a zero. 16 menos 4 dá 12. Menos 11 dá 1. Então, aqui fica 1 menos. Aí abre esse quadrado. O quadrado do primeiro é 1. Duas vezes o primeiro pelo segundo, mas tem um sinal de menos aqui. Então, é menos 2 Δx. Seria mais Δx ao quadrado, mas tem um menos lá fora. Então, é menos Δx ao quadrado sobre Δx. Este vai embora com este. Simplifica aqui, dá para pôr o Δx em evidência, né? Então, simplifica os Δx. Então, virou aqui, limite, Δx tendendo a zero, menos 2 menos Δx. O Δx vai para zero, então o limite é menos 2. Então, a inclinação é menos 2, tá? A inclinação aqui, ó, é a retinha que tangencia essa curva aqui, ó, que é o y igual a 2, tá? Que tangencia essa curva, tem a inclinação menos 2 em relação a x, ok? Aqui no exemplo, no slide, está feito usando aquela outra notação, tá? Usando esta definição com x tendendo a x0. Observe que poderia usar ela, tá? Eu prefiro usar essa sempre. E aí o resultado também vai dar a mesma coisa, tá? Eu prefiro sempre usar aqui porque eu sei que o Δx é que está variando, tá? Aqui pode confundir com a definição de continuidade. Entenderam? Tudo bem? Na prática, podemos obter derivadas parciais mais facilmente usando as regras de derivação para funções de uma variável. Por quê? Porque a gente está com uma variável ou mais constante e uma só variável, variando. Consequentemente, eu uso as regras de derivação para a função de uma variável. Tá? Vamos lá. Ó. A gente não vai ter que ficar usando a definição para fazer conta. Tá? É isso que está querendo dizer.
exceto em um determinado caso específico que já já eu vou comentar. Encontrar as derivadas parciais de primeira ordem da função ali g de xy. Então eu quero encontrar a derivada da g em relação a x primeiro, em qualquer ponto. Então a gente vai derivar esta função aqui como se o y fosse uma constante e a única variável fosse o x. Lembra que eu estou derivando então isso aqui, ó, derivada em relação a x. Essa função, vou escrever assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 elevado a 1 meio, tá? Então a gente quer derivar essa função. Regra da cadeia, porque a variável está aqui dentro, eu tenho uma função elevada a 1 meio. Então vai ficar lá 1 meio, repete a função que está lá dentro do parênteses elevado a 1 meio menos 1, né? Vezes a derivada em relação a x de quem está lá dentro. Tá? Estou usando a regra da cadeia. Então isso ficou 1 meio, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 elevado a menos 1 meio. E aí eu derivo em relação a x, quem está aqui dentro. Ó. Quem está aqui dentro? Isso aqui é tudo constante, então a derivada é 2x. Se quiser simplificar aqui, então isso aqui pode ser escrito como x sobre a raiz x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. E aí acabou. Então mantenha a outra variável ali, o y constante, e deriva em relação a x. Quando derivar isso aqui em relação a y, derivada de g em relação a y, em qualquer ponto. O que vai acontecer? Essa parte aqui vai ficar exatamente a mesma coisa, não é? Então vai ficar lá, mesma coisa. O que vai mudar? A derivada aqui de dentro em relação a y, ó. Então vai ficar 2y. Então vai dar esse mesmo resultado trocando esse x por y. Então a derivada vai ficar y sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. Bem tranquilo. Tá? Sabendo derivar a função de uma variável, sabe fazer as contas para duas ou mais variáveis. Só para conferir aí, né? X sobre a raiz, y sobre a raiz. Beleza? Vamos lá. Agora aqui ó, aparecem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Vamos calcular todas aí. Observe que aqui eu perco a interpretação geométrica. Por quê? Porque uma função de 5 variáveis, não consigo desenhar um gráfico para conseguir uma interpretação geométrica. Tá? Mas eu posso fazer a conta ali normal. Derivada da f é em relação a x. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido. Ó. Aparece x aqui e aparece x aqui. Então eu estou com um produto de funções. A função xyz, que é o yz constante, neste caso, e esta outra aqui que envolve o ln. Então, regra do produto. Então eu vou derivar, vou deixar o yz parado, porque eles são constantes, está multiplicando todo mundo. Aí eu preciso derivar o x e multiplicar pelo ln sem derivar, que a regra do produto diz isso. Mais w ao quadrado. Mais, e agora eu faço o quê? Mantenho o x sem derivar e derivo em relação a x o ln de x ao quadrado mais t ao quadrado mais w ao quadrado. Agora é fazer conta. Então ficou lá, yz multiplica. Derivada de x em relação a x é 1, então sobra só o ln. Mais w ao quadrado. Mais x. Qual que é a derivada do ln de uma função? É a derivada de quem está dentro ali no argumento sobre o próprio argumento. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado mais t ao quadrado mais w ao quadrado. E em cima, a derivada de quem está dentro em relação a x. Então fica 2x. E acabou. Tá? Se quiser manipular, manipula. Se não, parou aí. Entenderam? Bem tranquilo, né? Aí usa essa mesma ideia, gente, para fazer a derivada em relação a todas as outras variáveis. Ok? Olha lá. Regra do produto. Aqui, estou usando a regra do produto. Aqui eu coloquei o yz dentro da derivada, mas eles podem sair, porque eles são constantes, né? Que eu estou derivando em relação a x, que nem aconteceu aqui. E a gente chega, então, aqui está manipulado, ok? Da mesma forma, então, usando a mesma ideia, a gente faz a derivada em relação a y. Depois vocês tentem fazer e confiram aí com os slides. Derivada em relação a z,
derivada em relação a t e a derivada em relação a w, tá? Observe que tem w aqui, então também eu fico parado com isso aqui e uso a regra da cadeia aqui dentro, ó. Por quê? Isso aqui é uma constante, quando eu vou derivar em relação a w, aí eu vou só derivar isso aqui em relação a w, vai ficar a derivada do argumento, que é 2w, sobre tudo isso. Olha lá. Mantive 1 sobre isso e deriva lá dentro, a derivada lá dentro seria o 2w. Ok? Depois fica aí então para vocês treinarem um pouco e comparem com os slides. E aí vem agora aquela questão, né? Quando obrigatoriamente temos que calcular a derivada usando a definição? Quando é que a gente não vai poder usar a regra de derivação? A gente vai usar a definição obrigatoriamente quando acontecer o seguinte caso. Quando o comportamento da função no ponto onde se quer calcular a derivada parcial é distinto dos pontos ao seu redor. Ou seja, você tiver sentenças diferentes na definição da função. É mais fácil com um exemplo. Ó. Se eu fosse calcular a derivada parcial desta função, derivada de f em relação a x, em qualquer ponto xy, um xy diferente do 0,0, eu não tenho segredo. Regra de derivação aqui, ó, e acabou. Por quê? Porque perto de qualquer ponto que não seja a origem, a função só tem essa sentença. Agora, tá, e a derivada em relação a y também, tá? Derivada de f em relação a y em qualquer ponto que não seja o 0,0, regra de derivação, sem segredo. Beleza. Agora, no 0,0, na origem, observa aqui, no 0,0 a função vale 0, ok. Mas qualquer ponto próximo a ele, ela já tem essa sentença aqui, e ela não tem o mesmo comportamento. Então, por isso que eu tenho que ir para a definição, ou seja, calcular pelo limite. Tá? Então, vamos lá. Quero calcular a derivada em relação a x na origem. Definição. Limite Δx tendendo a zero. F, o ponto x, 0 é o zero, mais o Δx, vírgula 0, menos f do 0, 0, sobre o Δx. Isso é limite Δx tendendo a zero, f. Observe que aqui ó, é a f aplicado em Δx zero. Então vai lá. Quando o Δx tende a zero, significa que o Δx ainda não é zero. Por isso que eu vou usar esta sentença aqui para aplicar nesta função aqui. Então vai ficar lá, ó, Δx ao cubo, o y é zero, sobre Δx ao quadrado, que ele está fazendo o papel do x, o y é zero, menos a f do 0, 0. A f do 0, 0 é o zero, sobre Δx. Então, isso ficou limite de Δx tendendo a zero, Δx ao cubo sobre, mantenho a primeira, multiplico pela segunda invertida, então aqui fica Δx ao cubo também, simplifica, vira limite da constante 1, então a derivada parcial no 0,0 vale 1. Entenderam? Beleza. Como é que vai ficar a derivada de f em relação a y no ponto 0,0? Limite Δx tendendo a Δy tendendo a zero, f de 0 e 0 mais Δy, que é no ponto 0,0, menos f do 0,0 sobre Δy. O que vai mudar? Olha só, aqui vai ficar Δy ao cubo no lugar deste Δx, só que com sinal de menos. Aqui embaixo vai ficar Δy ao quadrado. Com este Δy vai virar este delta aqui, que antes era Δx, vai virar Δy ao cubo. Então vai virar a mesma coisa com sinal de menos. E tudo, é claro, em relação a Δy. Então isso aqui vai ficar menos 1. Tá? Depois, se quiserem abrir aqui para ver, realmente dá o menos 1. Mas a ideia é exatamente a mesma aqui, só que vai aparecer um menos aqui, e aqui era tudo Δy daí, tá? Este aqui não está feito nos slides.
Próximo vídeo a gente continua com diferenciabilidade.